todas essas pessoas são extremamente importantes. É verdade, então, Lu. que legal vocês abrirem esse espaço em prol da qualificação, a educação, que é o primordial, acho que em qualquer área de atuação. Seja essa pessoa, às vezes é um engenheiro, mas que buscou oratória, buscou técnicas teatrais, buscou storytelling. Primeiro, busque entender quem é você nesse palco. Qual é o palco que você quer ocupar? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso ArxiCast. E, gente, para contextualizar, o ArxiCast é o podcast da Arxi Educação em Arquitetura Cenográfica, que é a nossa plataforma de educação de arquitetura cenográfica e todo o ecossistema que permeia a arquitetura cenográfica. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha, faça suas perguntas, deixa dúvidas. O que a gente quer aqui é promover que este assunto chegue ao maior número de pessoas possível. Então, hoje, nós temos uma convidada ilustríssima, né, Bu? Uma querida que a gente super admira. Mas antes de tudo, né, assim, a gente tem que dar uma contextualização. Vai, Bu, é com você. Bom, nós sabemos que a Bueno Arquitetura Cenográfica, ela, dentro da Bueno, a gente diz que criamos obras de artes. Exatamente, a gente se puxa o saco. Ultimamente, né, nós temos alguém que precisa brilhantar. Abrilhantar é uma obra de arte. E nos últimos projetos que a gente vem executando, né, com nossos clientes maravilhosos. Que introdução! Nós temos uma mestra. A nossa estrela para brilhantar este palco. Exatamente. Assim, um brilhante, praticamente, né? No Campos. Nossa, depois de uma apresentação dessas, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Agora estão todas construídas, acertadas aqui. Obrigada. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, meus amores, obrigada mesmo. Foi uma saga, conseguimos, mas Lu, conseguimos no momento certo, da melhor maneira Sempre possível. tem o seu momento, Lu, e eu quero muito que você se apresente para o nosso público, que você conte um pouco da sua trajetória, da sua história. Somos fãs, você sabe que a gente está sempre ali aplaudindo e o Bueno tem razão. Nossos palcos ficam bem melhores com você lá em cima, Lu. É um orgulho, assim, falar, nossa, não poderia ser alguém melhor. A gente sempre fala, agora completou. Puxa saca, né? Puxa saca. Seja bem-vinda, viu, Lu? Obrigada de todo coração por vocês abrirem esse espaço, não só para mim, mas para todos os profissionais que fazem parte dessa construção tão delicada. Eu falo que o evento é uma engrenagem, que ele é arquiteturado por várias pessoas, várias mãos, e todas essas peças, todas essas pessoas são extremamente importantes. É verdade, então, Lu. Que legal vocês abrirem esse espaço em prol da qualificação, a educação, que é o primordial, acho que em qualquer área de atuação, né? Educação é tudo, né, Lu? Verdade. A gente sabe. Verdade. Conta um pouco, Lu, Vamos lá. Depois dessa apresentação lindíssima do Bueno, obrigada mais uma vez. Eu estou no campus, aprendi há não muito tempo atrás a me colocar aí como alguém em movimento. Então, estou Luana Campos, ou Lu Campos, filha da dona Rosângela, dona Rose, seu Deocleciano, irmã do Dirley, da Dinorá, tia da... Nossa, esquecendo o nome da sobrinha, pelo amor de Deus. Também é um tantão Não é? De gente. É isso, é um tantão de gente. Tia da Letícia, mãe da Pet Nina, e eu acho que é importante colocar essas pessoas e também todas as que me antecederam, porque eu só tô aqui por conta delas, né? Por conta dessa família que é a minha de base e por conta de todas as famílias que trabalharam e lutaram muito para que eu estivesse aqui, os meus ancestrais. Então, a primeira coisa, quero me apresentar sendo esse ser em movimento, fruto desse lar. Sou de Campinas, naturalmente, moro lá ainda, mas transito bastante em tudo quanto é canto. O meu CEP é Campinas, mas eu fico também muito em São Paulo por conta dos eventos. 37 anos de idade, jornalista por formação.
Meu sonho de infância era ser repórter investigativa. Que legal! Sentar com o Barcelos lá, Nossa! desbravando as verdades do mundo, meu Deus. E aí depois evoluiu para um sonho de uma apresentadora, vendo Glória Maria e outras referências. E quando eu comecei a trabalhar nos eventos como recepcionista, olhava aquela figura imponente lá nos palcos, falei, uai, mas eu acho que pode ser o apresentador do programa, mas é no palco. E ao vivo. É ali ao vivo. Então foi essa a referência que eu tive de mestre de cerimônias e onde eu busquei aproximar e faço até hoje o jornalismo, a comunicação que eu aprendi na faculdade com os palcos dos eventos. Aí juntou o teatro também. Você fez teatro, Lu? Eu participo de um grupo de teatro, um coletivo chamado Gargarejo, já há 10 anos, e fiz parte de algumas montagens de teatro musical. E aí, a partir dos aprendizados do teatro, entendi que eu tinha ali tenho uma veia artística, também participei de corais, isso tudo me ajudou, primeiro, a educar a minha voz, entender que eu tenho uma voz que é potente, que é uma voz que precisa ser colocada de determinadas maneiras. E aí o teatro veio como a cerejinha ali do bolo para me ajudar a ter mais jogo de cintura, para me ajudar a olhar, a quebrar a quarta parede em vários momentos nos eventos, em especial em convenções, eventos que necessitam dessa interação com o público muito tete a tete ali. E eu falo que hoje em dia, me denomino uma comunicadora multimídia, porque eu atuo tanto nos corporativos, conduzindo como apresentadora, mestre de cerimônias, quanto nos sociais, como celebrante social de casamento. Você faz celebrações Eu também, faço celebrações também, atuo nos teatros, em publicidade, como atriz, né, e modelo. Então, eu faço locução institucional também. É um pouquinho de tudo. Qual é a denominação, então, que você dá para isso tudo? Eu me denominei comunicadora multimídia. Comunicadora multimídia, que nasça aqui mais esse registro, porque a gente também se denominou arquitetura cenográfica, que não existia, Lu. Aí, ó, criamos. Não existia. Criamos. Então, você também criou aí essa profissional multimídia? Uma comunicadora multimídia. Maravilhoso, porque é Eu uma adorei, profissão... elegante. E é legal, potente, porque também, é claro, você vai continuar se apresentando, mas a gente tem essa defesa do generalista, né, Lu? A gente sempre fala da importância e da potência da gente ser generalista para poder transitar, se adaptar e que uma coisa leva a outra. Foi exatamente isso que você fez, né, Lu? Exato. Seja por necessidade, seja por oportunidade. O generalismo agora, de uns últimos anos, eu tenho visto um movimento nas redes sociais e tal, de profissionais que estão abraçando os generalistas, porque até então éramos vistos como desfocados. Se você não faz uma coisa direito, não vai fazer 10 bem feito. Obviamente, os especialistas são necessários também, gente. Perfeito. Eu acho que tem espaço para várias situações e para vários momentos da vida. Acho que tem um momento que a gente está mais especialista, focado em um determinado mercado, em uma determinada área, mas tem um momento onde a gente também pode ter essa pluralidade. É isso mesmo. E a pandemia trouxe uma necessidade urgente de aprendermos a ser um pouco mais diversos. Por isso, por necessidade, no caso. Por necessidade, pela mais dor, o nosso né? mercado, Foi né? pela dor. A gente teve que se adaptar e entender que a gente poderia ser outras coisas e também que não dá para apostar num lugar só, né, Lu? Exato. Isso foi determinante pra gente, inclusive. Mas Lu, é só quem estava no meio e está no meio, né, de um mercado desse que consegue toda essa adaptação, né? Exato. Essa agilidade e rapidez para poder se adaptar em novas situações, exatamente. Né? Exato. Ô Lu, maravilhoso, adorei quando você falou desse seu olhar da recepcionista, olhar ali na frente e entender. Pelo visto, a gente percebeu que você também já sabia muito bem o que você queria. Você foi fazer o jornalismo porque já queria ser apresentadora. Fala um pouquinho desde a infância, se isso era tão nítido para você onde você queria. Olha, Lê, confesso que não. E até hoje eu ainda... eu tenho lá minhas ressalvas. Eu acho que quando criança eu queria inicialmente... quero salvar os animaizinhos da rua, queria ser veterinária. Aí entendi que teria que adentrar na área médica, e a minha mãe já vem de uma área médica, minha mãe trabalhou como auxiliar de necrópsia. Uau!
auxiliar de necrópsia, minha irmã é técnica em enfermagem, e eu falei, putz, eu acho que a área médica não é para mim, então veterinária, eu vou ficar só admirando os bichinhos. E aí, enfim, dentre várias coisas, eu já quis ser até caixa de supermercado, porque eu adorava apertar botão. Eu também. Aí, ó, daquele antigo, que tinha aquela caixa registradora que saía. Isso, eu não sei por que existe essa magia, deve ter uma explicação científica, porque eu já conheci pelo menos umas 3 pessoas que falavam a mesma coisa. Não sei se é porque a gente ia ao mercado e via aquelas mulheres, e, né, que geralmente eram atendentes mulheres, enfim, whatever. O trabalho mais voltado, o olhar mais voltado à comunicação veio através de uma avaliação, um teste vocacional. Porque meados ali quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu fiquei, putz, o que eu faço? Eu tava na época de entrar na faculdade e tal. Fui bolsista na PUC por conta que a minha mãe trabalhou na PUC muitos anos em Campinas. A PUC tem uma universidade, a PUC tem um hospital. E a minha mãe trabalhava no hospital, era funcionária do hospital da PUC. E todos os funcionários tinham direito a ter bolsa de estudos para os filhos ou para os próprios funcionários. Então, tanto eu quanto a minha irmã estudamos por conta disso. E aí eu falei, putz, o que eu vou fazer, Dentre as várias coisas, eu cheguei a colocar lá no teste vocacional que eu queria ser astrônoma, porque eu adorava ficar olhando as estrelas e tal. Queria ser... Aí, quando eu descobri que tinha que estudar física quântica, falei, putz, matemática não é comigo, então vamos para outra coisa. Enfim, várias coisas. Aí, afunilou em comunicação, e aí que veio o jornalismo, exatamente por essa inquietação com questões ligadas aos outros, ao social, ao coletivo. Mas olhava para o jornalismo e falei, putz, será que eu quero mesmo? Então, quando eu passei a trabalhar nos eventos como freelancer, trabalhava CLT de segunda a sexta, de quinta a domingo à noite, né? Sábado e domingo o dia todo, fazia um complemento de renda trabalhando como recepcionista, caixas de balada, enfim, segurança, faxina, é incrível coordenadora como de eventos. O nosso setor ele é muito aberto, ele é muito democrático, ele é muito permissível. A gente tem esse acesso, exato, né, Lu? Exato. E eu acho que isso é super importante, é quase o trainee Sim. na vida real, né? Isso aí. Exatamente. E principalmente, eu acredito que quem começa, de fato, ali numa categoria que é lida como mais baixa, vou falar sempre lida, porque para uma pessoa que trabalha na faxina e às vezes ela nem tem outra perspectiva, aquilo para ela tá ótimo. Isso. Tá ótimo, e ela faz o dela ali. Em eventos eu vejo várias pessoas felizes da vida. Mas às vezes não tem a oportunidade de ascender. Mas tem algumas pessoas que já têm essa inquietação naturalmente, né? Então, no meu caso, fui lá, a gente teve esse trainee da vida real aí. Aí comecei a vislumbrar na figura do mestre de cerimônias, sempre homens. Falei, putz, olha só que interessante, né? Inicialmente por necessidade, porque o trabalho de recepcionista era na faixa de 8 a 14 horas por diária, para ganhar. Eu comecei ganhando R$50. Em 2006, meu primeiro trabalho em eventos foi uma formatura dos cabos do Exército em Resende. Eu vi um anúnciozinho de jornal. Eu estava procurando um complemento de renda, eu já tinha um emprego, complemento de renda. Vi lá, precisa de recepcionista para trabalhar num evento. Aí fui lá. Não sabia nem bem o que era para fazer, né, Lu? nem liguei no anúncio de jornal, hein? Geração Z, vocês nem talvez saibam o que é isso, anúncio de jornal. E aí liguei lá, aí falaram que era para ir, eu fiquei meio assim, liguei para uma amiga minha, falei, e aí? Que tava precisando também. Vamos juntos? Vamos juntas? Mas será que isso é sério? Não sei o quê. Eu liguei pra polícia para saber se a empresa era de verdade. Legal. Investigativa, então, olha, né? jornalista aí, ó. Tá certo. Liguei pra polícia. Na época eu já tava foi 2006, tava no 2º ano da faculdade já. Enfim, e aí nisso deu certo, fui lá pra primeira formatura. Mas é isso, eram muitas horas e... Putz, em pé lá o tempo todo. Então, o olhar para o mestre de cerimônias inicialmente não foi ligado ao que depois eu entendi o que era. Foi pela necessidade. Falei, putz, eu falo bem. Porque eu sempre fui conversadeira nos eventos.
das características que mais admiravam, né, os contratantes admiravam, é essa capacidade de interagir com as pessoas, de ficar atenta aos pontos e tudo que pode ser necessário para alguém. Não é só vou lá, mostro sua mesa e pronto, acabou. Vi que não tem... Tá faltando taça, tá alguma coisa. Pô, garçom, vem cá, aí não sei o quê. Nossa, meu salto quebrou. Esse é seu perfil já. Já é do meu perfil. Então, é uma característica que era admirado. Falei, putz, eu desdobro bem com isso. Então, inicialmente foi esse olhar. Mas não foi um caminho tão simples, né, de transitar de recepcionista para mestre de cerimônias. Por mais que na época eu já, fazendo faculdade, depois que eu concluí a faculdade, era porque são figuras geralmente lidas como muito distantes uma da outra. Parece próximo, né? Parece próxima, mas para não quem é. contrata, é uma recepcionista de R$50 para um mestre de cerimônias de formatura na época que de R$450. Então, como assim? Então, foi um processo, essa evolução da carreira, no sentido de, primeiro, como que eu faço isso? Conversei com alguns mestres de cerimônias, nem todos, né, conseguiam e queriam, né, contar compartilhar, né, suas experiências, mas um deles, que eu chamo ele de padrinho até hoje, chama Eric Fernando, lá de Campinas. Ele tem uma empresa, ele era mestre de cerimônias, continua sendo, mas hoje em dia tem uma empresa que é a EFC Eventos, mais voltada para formaturas. Ele foi a pessoa que me deu a mão ali. Falou, olha, eu fiz assim, fiz assado, eu comecei como orador da minha turma na faculdade, fez jornalismo também, o pessoal vendo que eu me comunicava legal, me indicou para fazer essa parte, né, da oratória na nossa formatura. Os professores gostaram, na época, na PUC não tinha um orador fixo, na época dele. Eles chamaram, então... Era a PUC também. para fazer esse trabalho sempre, mas sem remuneração alguma. Ele começou a gostar e aí ele escalonou, como diria hoje o mercado corporativo, né? Então, ele me passou algumas dicas e falou, Lu, uma sugestão que eu te dou é o que ele chamava de pedágio. Oferece o seu trabalho como mestre de cerimônias em, às vezes, formatura que não tem recurso para contratar o mestre de cerimônias, em lugares menores e tal. E foi o que eu fiz. Legal. Olha que dica valiosa. Tá, é um caminho importante. É um caminho que eu, inclusive, falo para várias pessoas que me procuram. Como começar? Como faz isso? Falei, eu comecei dessa maneira, né? Oferece seu trabalho sem um custo, sem nenhum cachê ou com um cachê mais baixo para conhecer. Deixa isso muito explícito, que é uma estratégia. Fala, olha, para você conhecer meu trabalho, ou só com ajuda de custo aí para o meu deslocamento e parari parará. Então, foi a maneira que eu comecei numa formatura, que eu nem sabia que fazia formatura, para crianças de ensino da primeira infância, tipo, de 1 a 4 anos. Eu falei, rapaz, mas é só escola particular que faz isso, viu, gente? Com beca e tudo, capelo. Capelo, aqueles picutuquinhos desse tamanho de capelo. Foi lá a sua estreia. Foi a minha estreia. Não, foi a minha estreia. Aí depois veio uma outra oportunidade, aí foi de 8 para 80, né? Uma outra oportunidade em uma formatura, onde não tinham verba para contratar mestre de cerimônias, e geralmente quando não tinha a pessoa contratada, eles chamavam o vocalista da banda. E nessa ocasião o vocalista falou que não ia fazer. Falou, vocês não me pagam um cachê, eu não vou fazer. Aí me chamaram. Lu, você não falou que você gosta de falar? Então tá bom. Sorte sua. Vai lá. Ó a estrela, ó a estrela. Uma formatura de ensino técnico lá em Campinas, num espaço que chama Red Eventos. Gigantesco. Uma formatura para 400 formandos. Nossa, Lu, que altura tinha esse palco, hein? Não, é palco de show de festival. É, assim, gigantesco, mas não só isso, né? Imagine chamar 400 formandos. E aí, você, tipo... Não, eu tremi na base. Tremeu? Tremi na base. E eu falei, tá, e aí, assim, como é que faz? Porque eu sempre via, de longe, assim, enquanto recepcionista, o mestre de cerimônias com um papelzinho na mão. Só que já eram pessoas bem experientes. Então, no máximo, a pessoa já estava com a lista dos nomes, mas aquela que a gente chama no jornalismo de cabeça, que seria aquela introdução para entreter as pessoas,
os mestres de cerimônias já profissionais já faziam tem, por conta. nossa, E não tinha nada ali. Eu falei, o que eu vou fazer? Não tinha chat GPT. Na época não tinha... Não tem TP. Não tem TP. Ixi, TP menos ainda. Eu só tinha visto uma vez na faculdade. Enfim... E o normal seria você conferir a pronúncia daqueles nomes. Então, o meu caminho, o meu início de mestre de cerimônias foi nas formaturas. Mas aí, com 400 nomes, como que eu vou confirmar, né? Nome por nome. Chamei vários nomes errados. E aí, eu chamava, cada nome que eu chamava errado, vinha uma mãe lá de baixo, no palco aqui. Minha filha tá faz! Aí você cria um sorriso, olha, wood face, cara de madeira, chama o próximo. Enfim. Mas foi. Então, dentre esses processos do meu início, tiveram várias situações muito legal, bem legais, e aí a maioria sem cachê nenhum, ou com cachê mínimo. E aí, com o tempo, eu fui evoluindo para conseguir cobrar, que seja R$200, R$300, e aí conversa com um, conversa com o outro. Fui pedindo para as empresas que até então eu trabalhava como recepcionista, tô trabalhando como mestre de cerimônias agora. As pessoas assim, tá. Taca. E aí a minha grande não, mas uma das grandes viradas foi em 2015, por conta do teatro, conheci uma grande amiga, que ela tinha uma agência de marketing. E ela, uma pessoa de um coração gigantesco, falou, Lu, precisa de ajuda com alguma coisa, tal. E aí, na época, eu contratei os serviços dela para começar a me olhar como uma marca. Então, a Luana recepcionista era Luana Costa, que meu nome inteiro é Luana Gabriela Campos da Costa. Então, enquanto recepcionista, Luana Costa. E aí eu falei, eu preciso desvincular uma figura da outra, para as pessoas passarem a me ver como a Luana, mestre de cerimônias. Eu preciso fazer uma pausa aqui. Claro. Até para posicionar todo mundo. Da onde vinha todo esse discernimento? Da onde você despertou? Você já tinha essa noção de brand, de marca? Isso tudo foi assim, visceral, intuitivo, Lu? Para separar. Separar nome, chamar artístico. alguém, uma agência para ajudar. Isso foi tudo de forma muito espontânea? É porque eu venho do mercado do corporativo enquanto funcionária, né? E aí eu acho que é importante, desculpa, eu não falei isso, eu tô falando dos eventos, mas aí, de segunda a sexta até 2015, então eu comecei a trabalhar em eventos em 2006, mas até 2015 eu era CLT. Então, nisso eu trabalhei em várias áreas dentro do CLT. Que foi te preparando pouco para esse mundo todo de uma gestão de carreira, sabendo que é uma marca, brand, nome. Mas não sabe, não falava esse nome não. Mas entendia que eu precisava, né, ter ali uma persona. Eu fiz alguns cursos que me ajudaram também. Eu sou, né, essa pessoa em movimento, eu sou uma pessoa inquieta para me entender, para me conhecer. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta que, para mim, é o diferencial incrível para eu estar aqui hoje, nessa posição, a partir dessa posição, conhecer vocês, conhecer pessoas incríveis, é porque eu invisto muito em autoconhecimento. Então, eu sou a evangelizadora da terapia, eu sou. Que bom, olha que bom falar isso aqui. Eu sou, gente, é sério, porque inclusive para outras pessoas que do perfil semelhante ao meu, eu vou falar do perfil semelhante ao meu, porque não tem como eu não colocar o contexto raça ali também como uma forma de me apresentar, porque é o que... não tem como. Fora quando a pessoa só me escuta, ela vai ser uma coisa que vai impactar, né? Então, por tudo que eu passei, em resumo, por que eu busco autoconhecimento? Primeiro que é meu, é uma curiosidade que eu sempre tive, uma inquietação minha, de coisas que sei lá, não tô conseguindo lidar num término de uma relação que tá muito difícil, por que eu não consigo? Então, é algo que eu fui buscar, inicialmente foi por isso. E depois, em 2015, em virtude do adoecimento da minha mãe, foi uma grande virada, isso eu acho que é o meu divisor de águas foi ali, colocar. A minha virada de chaves foi a minha mãe, que ela demenciou, minha mãe é a minha principal referência ali de heroísmo, né, heroísmo feminino, porque é uma pessoa que não veio da roça, não tinha nada, mas sempre teve um olhar muito ávido por
querer algo melhor, por querer o melhor para os filhos. Ela visionária, conta, né? Muito visionária e muito aguerrida, o que é também um papel que acaba acontecendo com muitas mulheres pretas, porque a mulher preta, isso é IBGE, viu, gente? Mulher negra está na base da pirâmide social do país. Isso é uma estatística do IBGE. E no caso, precisa sempre estar sustentando ela e mais várias outras pessoas. Geralmente, nós somos em 3 irmãos no total, mas minha mãe sempre ficou nessa de ajudar os familiares que ficaram lá na roça ainda, no interiorzão de Minas, lá no norte. Ela e mais alguns outros irmãos, ela teve 9 irmãos, então foram 10 filhos, que alguns só... dos 10, só 3 chegaram aí para o que chama cidade, né? Eu vou colocar também muito entre aspas. Foram para grandes centros urbanos, e aí nisso, para quem vai para o centro urbano, fica esse lugar, vira referência de apoio, né? De que tá um pouco num lugar diferente exato, mesmo, né? Exato. Então, a minha mãe foi essa pessoa, assim, é essa pessoa muito importante, que ela tá viva ainda, mas em 2014 ela demenciou, adquiriu uma demência, e aí a partir disso, a gente, lá em casa, eu, meu pai e meu irmão, né, morávamos todos juntos, a gente ficou meio desorientado, porque... Em geral, as pessoas não estão preparadas para cuidar de alguém muito forte, porque a própria pessoa muito forte não se deixa vulnerabilizar. Então, é algo que, em especial para nós mulheres, que nesse lugar de buscar igualdade, buscar espaços onde a gente seja reconhecida, se fortalecer, é um lugar também que ele pode ser adoecedor. Por isso que eu sou a pessoa que defende saúde mental, a importância de que equilíbrio, né, Lu, que precisa buscar? Porque muito. É realmente essa busca de posicionamento, mas também, como pessoa, saber que tem que ter um cuidado mental e espiritual nisso tudo, né, Lu? Porque não dá para separar, né, gente? Não, é uma coisa só. Apesar de eu fazer a gestão Luana Costa em tese pessoa física, Luana Campos pessoa jurídica, no final do dia, as duas estão lá juntinhas, é a gente com a gente mesmo. Não tem personagem que resista à verdade, né, da pessoa. Exato. Perfeito. Então, por isso que conseguir, né, a trancos e barrancos, muitas vezes, fazer essa administração do tempo de qualidade com o tempo onde o tempo útil profissional, o tempo de qualidade é a gente com a gente mesma e tal, é necessário demais para todas as pessoas, em especial para nós mulheres, porque, em geral, as mulheres adquiriram no mundo moderno e tal, de mulheres que trabalham fora, a gente não, diferente da maioria dos homens, a gente não deixou de ser mãe, esposa, filha, parará, para ser trabalhadora. Acumulando, só né? foi acumulando. Foi acumulando. Então, é necessário demais. E foi nesse processo de 2015, olhando para a situação da minha mãe, que foi uma pessoa que não pôde se cuidar, por oportunidade e também porque ela não se via nesse lugar de uma pessoa que precisava de cuidado. E isso é algo que também tem uma explicação. Ela não enxergava essa vulnerabilidade, né? A gente não enxerga. Não enxerga. E no caso desse recorte racial, existem inclusive pesquisas que podem colocar esse ponto, que o fato das pessoas negras escravizadas terem sido desumanizadas, isso é algo que vai perpassando. Isso se chama memória de DNA, é neurológico, biológico. A gente vai acumulando algumas crenças de não merecimento. E com isso, o não merecimento é tamanho, chega a ponto de você negligenciar o seu próprio cuidado. Porque por uma defesa por uma fala que até hoje é muito massacrada, estabelecida, que as pessoas negras são mais fortes. Somos fortes, mas não somos mais fortes a ponto de não precisar. E aí, nisso, tem várias situações onde que a gente também tem pesquisas. Aí tem racismo obstétrico, científico, uma série de coisas onde mulheres negras recebem menos anestesia na hora do parto. Meu Deus. Recebem menos cuidados em várias situações, mas isso está
totalmente enraizado. Eu acho, salvo alguém que de fato tem um preconceito explícito, geralmente faz isso de forma inconsciente. De forma inconsciente, sem muito perceber. Isso está espalhado na população como um todo. Tá? Não apenas para pessoas não negras, está espalhado como um todo. Então, por isso que o letramento também é algo importante, letramento de forma geral, não só o racial, né? Mas letramento de forma geral, de autoconhecimento é isso também, uma forma de se letrar. É importante para a gente observar essas nuances, essas minúcias. Deus está no detalhe, Exato. né? Então, a gente tem que ir para as nuances, que é isso que faz a diferença. Exato. Né? Mas, enfim, e aí, só para contextualizar aqui, então, 2015 foi esse ano, por conta da minha mãe ter demenciado, eu parei de trabalhar CLT e passei a investir na minha carreira, e nisso que eu entendi a necessidade de separar uma coisa da outra, mas eu já tinha trabalhado antes, enquanto CLT, como assistente administrativa, como vendedora externa, como propagandista, então tive uma base ali que me ajudou a entender um pouco mais da importância de CPF ou PJ. Você foi se preparando nesse mundo corporativo, né, Lu? E se subsidiando também dessa quantidade de informação. A gente estava falando há pouco sobre áreas específicas que às vezes a gente também não tá envolvido, então a gente acaba se abstendo e não tem nem tempo de talvez se dedicar. A gente falou muito de empreendedorismo agora há pouco, né? E existem algumas linguagens, nossa, a gente ficou impressionado aqui na nossa última conversa, né? Que é quase um dialeto, né, corporativo. Lu. São coisas que a gente não tem aproximação, que a gente não tem preparo, mas tem a ver com o letramento que você acabou de falar também, né? O quanto a gente também está disponível e disposto a aprender e o quanto a gente dedica tempo, porque o autoconhecimento também é isso, é desenvolvimento, é autodesenvolvimento, é a busca contínua, é o que a gente fica tentando fazer aqui. Mas é impressionante como a gente está aprendendo muito, Lu, com todos que estão vindo aqui. É incrível. Não é, Bu? É muito. É impressionante como a gente fala, gente, a gente está aqui com uma vivência razoável, uma empresa que tem 32 anos e o quanto a gente sabe que tem coisas a serem exploradas dentro da nossa área. Então, eu gosto dessa fala do letramento porque tem a ver com a educação, tem a ver com uma situação de posicionamento, de busca, mas enfim... Muito legal a sua fala. Vamos a partir daí de 2015, quando você foi buscar as suas pelo menos as suas metas, seus sonhos, que você entendeu que aí era uma profissão, Lu. Exato. E aí você entendeu o que ser MC e já mestre de cerimônias. Existe algum outro nome, Lu, que se dá para além do seu comunicadora multimídia? Exato. Comunicadora multimídia. O comunicadora multimídia foi... Eu decidi ai meu Deus, sumi a palavra. Adotar. Decidi adotar para substituir o comunicóloga, que é um termo existente no nosso dicionário, só que é um termo que seria o especialista em comunicação. Comunicólogo, assim como biólogo e tal. Mas é um termo que não é muito difundido, não é tão conhecido. Não é muito comercial. Né? Então eu falei, comunicadora, por si só, já é algo muito abrangente. O multimídia, para falar que eu atuo em vários tipos de mídia. Se vai colar, se não vai, enfim, não sei. Estamos dando certo. Né? Lançamos, igual a arquitetura cenográfica, igual a Beyoncé criou um termo que foi pro dicionário, que chama Bodylicious, a gente vai criar termos também. Já criamos. Já criamos, exatamente. Desculpa. A gente, então, vamos lá. Daí você entendeu que aí era a sua carreira, que aí era a sua profissão, e aí você começou a entender que essa é a sua subsistência, sua profissão. A partir daí, quais foram os seus aperfeiçoamentos? Você foi fazer mais, além de tudo que você já descreveu, teatro, você veio do jornalismo. Como a gente está aqui num canal de educação, aperfeiçoamento, inclusive a gente está aqui tentando mostrar para as pessoas todas as possibilidades de atuação na nossa área, Lu, existiu algum... A gente fala muito de soft skills e hard skills, os softs estão aí, estão dentro da gente, já estão arraigados, aliás, o seu perfil já foi de busca. Agora, hard skill, o que uma pessoa para estar nesse seu lugar, como uma comunicadora, como uma MC ou com uma... Já esqueci, não sei o que. Comunicadora multimídia. Eu vou decorar. Eu vou ficar no CMM. Isso, CMM. Boa. Se alguém tiver com desejo de fazer isso, ou se não tem desejo, mas está se despertando porque está aqui
te ouvindo, que caminho que dá? Não precisa ir para o jornalismo, ou necessariamente precisa ir para o jornalismo. Que caminhos são esses, Lu? Eu acredito que não. Não precisa ser pelo jornalismo apenas. Mas ter uma base de comunicação, acho que é muito importante. Seja essa pessoa, às vezes é um engenheiro, mas que buscou oratória, buscou técnicas teatrais, buscou storytelling, buscou... uma coisa que eu fiz também, deixa eu só lembrar aqui. Na época, em 2015, eu investi em muita coisa ligado no que estava no boom dos coachings, né, e tal. Então, eu fiz muita coisa que era voltada ao autoconhecimento, mas que despertava também esse ser comunicador. Existem cursos de apresentador. Isso que eu queria saber. Existem cursos ou especializações? Isso, existem cursos. E até você tinha me perguntado se existe outro nome para mestre de cerimônias. Na verdade, não é um outro nome para mestre de cerimônias. É uma função muito próxima, mas que ela tem suas diferenças, que é mestre de cerimônias e o apresentador de eventos. Então, mestre de cerimônias, em tese, eu vou falar em tese por quê? Originalmente, classicamente, o mestre de cerimônias é a porta-voz ou o porta-voz de uma marca, respeitando um protocolo. Então, muito se usa mestre de cerimônias da forma mais clássica em eventos públicos, que onde tem autoridades cerimoniais. Tanto que, até hoje, em instituições público-privadas ou públicas, ou instituições que têm um perfil de instituição pública, como, por exemplo, a OAB. É uma instituição privada, mas que tem um perfil de tratativa, de protocolos e tal, que muito se assemelha ao cerimonial público. E aí, por isso, lá a figura do mestre de cerimônias era o cerimonialista, porque o cerimonialista ou a cerimonialista é a pessoa responsável por todo o protocolo. Desde a execução desse protocolo, escrita do roteiro, a saber quem são as autoridades, fazer o cara crachar, organizar as precedências, às vezes até organizar o evento como um todo, contratar os fornecedores e tal, cerimonialista, né? E em alguns lugares o pessoal, até hoje eu recebo o pedido de orçamento, eu preciso de alguém para ser cerimonialista. Porque na cabeça ainda está muito associado a alguém que faz a cerimônia, ou nos casamentos também. Alguém que faz a cerimônia é o cerimonialista. Tá certo, entendi. É uma confusão até que razoável, assim, né? Aceita. Mas existe diferença e é importante destacar essa diferença. Cerimonialista, mestre de cerimônias e apresentador de eventos. O que é apresentador de eventos? Não é a mesma coisa? É e não é. É porque vai ser o porta-voz de uma marca lá para, enfim, fazer essa conexão com o público. No entanto, o apresentador, ele já tem uma chancela para ser a pessoa, para ser ele tem uma liberdade. Uma liberdade. Queria muito chegar nesse ponto. Exato, uma certa liberdade. É importante também ficar muito atento com esse limiar, porque quando a gente vai, eu tenho me percebido, me policiado nisso, que quanto mais a gente fica confortável naquele lugar, no palco, e às vezes a gente tem uma certa proximidade ou com o tema, ou com o público, ou com o cliente, ou as três coisas ao mesmo tempo, a chance da gente se passar um pouquinho é muito grande. Ai, que interessante. É muito grande, porque é um ser humano, né? Nós somos seres humanos. Então, às vezes, ali no calor da emoção, você tá dominando tudo. Tá dominando tudo, aí você falou uma palavra que pode colocar em risco uma negociação da empresa, que pode colocar em risco a forma como o público está enxergando aquele evento, que pode colocar em maus lençóis o diretor, a CEO, enfim. Então, é importante ficar muito atento. É esse que é a diferença do apresentador para o mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias, ele tem essa liberdade um pouco menos. Tem alguns casos, conduzi recentemente, que eles não permitem que o mestre de cerimônia saia uma vírgula do roteiro. Mas não é tipo, não, você não pode falar não. Tem que ler tudo ali. Ipsis literis. Nossa. E aí a figura do mestre de cerimônias clássico seria esse lugar do seu porta-voz quase invisível. Seria quase um locutor. Tá ali,
tem presença, tem uma postura não só corporal, mas uma postura de voz, sabe do que está fazendo, mas é uma pessoa que tem que passar incólume. Ai, que interessante. Que não pode querer aparecer, porque o protagonismo é do contratante ou de quem está no palco. Né? Ah, mas agora eu fiquei até em dúvida, assim. Porque boa parte da admiração nossa que a gente tem por você eu não sei, daí você vai colocar agora, que você deixou justo uma parte. Como que você se sai bem nesses momentos e a gente te vê extremamente dessa forma, que você tem essa presença e essa liberdade no palco que te diferencia, como a gente começou a te enxergar tanto ultimamente, falar, ela é muito boa. Olha só, né, assim, inclusive no último projeto que nós fizemos, que a gente não precisa, né, dar o nome aqui. No penúltimo projeto a gente em quer falar Brasília. sobre aquele Também, pedaço que você passou em Brasília ali, que você teve que você segurar uma onda. então você se sai tão bem. Então, em qual Você corria riscos ali, linear? Lu? Sim. Então. Muitos, ainda mais que olha era um que cliente legal. novo, né? É um cliente novo, corria riscos porque a responsável da comunicação e eventos decidiu apresentar o meu nome porque ela me viu no mesmo evento que nós nos Sim. conhecemos, ela me viu, gostou e apresentou. Então, era um teste. Então, para chegar no evento, eu tinha feito com eles, acho que umas 3 reuniões. E não é tão padrão, pelo menos para mim, da minha experiência, fazer... Geralmente é assim, ó, negocia, fechou o preço, lá, faz uma reunião de briefing, depois se tem ensaio, vamos ensaiar. Se não tem ensaio, não ensaia. Beleza. Chegar lá um pouco antes, ok. Naquele caso, como era um evento muito grande, um evento de 5 dias, 2 eventos em um. Nossa, né? 2 eventos em um. Imagina o perereco ali que foi pra vocês. Porque... Ali que a gente falou, nossa, a Lu precisa vir contar pra gente como faz isso. Porque eu não sei onde aprende a fazer isso, mas vai lá, conta, Lu. Pois é, menina. E aí, naquele evento especificamente, existia toda uma situação onde nós precisamos que mantenha o ar protocolar. Esse é um caso de uma instituição privada, que é uma instituição mista, no caso, né? Público-privada. Então, mas que tem ainda um protocolo, um rigor de um cerimonial público, mas que também quer trazer inovações, quer trazer uma leveza que é lida como moderna, né? Certo. E por isso que elas me brifaram ali, olha, a gente precisa seguir esse protocolo em especial na cerimônia de abertura. E aí, só que eventos são eventualidades. Eu falo eu vou tatuar aqui, eventos são eventualidades. Porque é isso, existe, eu não sei de quem é a autoria dessa frase, mas existe o evento que o cliente quer, existe o evento que os fornecedores sabem que é possível entregar, e existe o evento que o público vê. Então, é algo que o cliente quer 1000 coisas no evento e às vezes arrochando verba aqui e tal. E naquele caso, sabia-se que ia uma autoridade, depois não ia. E depois não ia. A pessoa, a autoridade, que também isso é super normal, simplesmente apareceu. Ai, meu Deus. É isso. Então, a importância de ter, eu ter esse perfil mestre de cerimônias e apresentador de eventos. É isso. Então, aí você estava assumindo essas duas posições, né, Lu? Exato. Naquele evento especificamente, eu estava assumindo essas duas posições, porque mestre de cerimônias na seriedade, na leveza também, claro, mas seguindo os protocolos, mas o mestre de cerimônias também tem que estar preparado para imprevistos, tá? É importante ressaltar que não é porque é o apresentador ou o mestre de cerimônias, ambos precisam estar ali apostos para qualquer coisa que acontece, porque ser o porta-voz é saber que tem que performar ali um dinamismo em qualquer coisa que está acontecendo. Só que naquele caso específico, a hora que a autoridade chegou, o protocolo convencional de um mestre de cerimônias seria interromper e, olha, autoridade, confirmo isso com a assessoria da autoridade lá, assim, assim, assado. Só que naquele caso, o pessoal da própria empresa que estava responsável pela organização do cerimonial. E aí,
a importância de também ter profissionais que façam isso, nada contra, mas profissionais experientes. Porque aí um cerimonialista mais experiente sabe que assim, olha, para não atrapalhar o raciocínio do mestre de cerimônias, vai ser importante a gente não interromper e depois a gente dar um jeito de colocar isso protocolarmente dentro da condução. Mas naquele caso ficou, vai, não vai, Lu, anuncia. Vai querer. Olha, tira o microfone. Pleno lá e não sei o quê. Ótimo. Só que aí entra o desespero na hora e que é super convencional. E é os anos de experiência com teatro, com bastidores de eventos. Não, 360, você viu o que você fez? né? Exato. Porque ainda para ajudar, 360, gente, não era um arena. palco comum, era uma arena. Ela ainda tinha que dar conta de que tinha público de todos os lados, os e quatro era lados. na verdade, uma arena, não era só... 4, não, eram 6, né, Eram Lu? 6 Seis lados. lados. É bem simples, É, né? Foi exato. assim... Sei lá. É um hexágono. Ok, não vou... Enfim, um palco hexagonal. Isso. E é isso, aí eu desse jogo de cintura, que eu preciso estar preparada assim, preciso seguir aquele protocolo, mas ao mesmo tempo tem que dar um somebody love, muitas vezes, para aquilo não respingar no evento como um todo. Em qual sentido? Por isso que eu sempre bato que o evento é uma engrenagem que todas as peças são importantes. Se eu ou a pessoa que está lá não tem jogo de cintura de apresentador / atriz para lidar com... Galera, tá acontecendo isso, cari, com formalidade, com seriedade. Se não tem isso, é uma pessoa apenas mais formal, mais engessada, geralmente a pessoa talvez ela fique um pouco desconcertada. Ela deu uma travada ali e agora o que eu vou fazer? Com 6 lados para atuar. E aí, não ter esse jogo de cintura é importante para que quem está assistindo vai perceber que deu uma coisinha ali ou outra, vai. Mas isso não vai respingar no todo. Nossa, que organização péssima. Olha esse som, olha não sei o que também deu várias questões de som e tal, coisas que por mais que a gente ensaie, enfim, uma série de coisas. É que você traz pra você assume ali, você vira um mata-borrão ali, né, Lu? Você absorve tudo pra você. É meio que assim. O foco foi comigo. Pra você. Traz pra você. O pessoal até né? esqueceu, né? Assim, tipo, muito. E teve uma segunda, assim, teve um segundo acontecimento que também a gente observou e que a coisa foi ficando, e você falou, deixa eu assumir isso daqui, que foi quando não entrava a performance da entrada lá. Exato, da abertura oficial. Sim. E foi ficando demorando, foi ficando muito desagradável, o público começou a ficar impaciente e nada acontecia. Aí você chegou num ponto que você decidiu subir ao palco. Exato. Da onde você tirou essa liberdade, essa responsabilidade? A gente achou aquilo incrível. Eu queria muito que você desse seu depoimento em relação a isso. É para ver a pessoa certa no lugar certo para que consiga conduzir algo assim. Sim. Porque é para poucos. Poxa, eu fico muito feliz. Não, mas é verdade, porque eu não sabia que isso tinha sido visto dessa forma. A gente viu. Visto dessa maneira. São 30 anos que a gente acompanha, né? E a gente percebe. Sim. A gente gosta muito de ver tudo pronto e acontecendo no que a gente faz. Até faz diferença, né? No preenchimento, a alma que isso tudo leva, né? A gente fala, toda a experiência faz parte. E a gente foi ficando tenso de um jeito, né, Bueno? Meu Deus, a luz não acende. Não tá nada acontecendo, não tá nada. De repente apareceu uma luz lá. Que pronto, acabou. Ai, que legal. Que legal. Que coragem, Lu. Fala um pouquinho. Você lembra bem disso? Que sentimento foi esse? Lembro. Junta um pouco da liberdade, né? Dessa liberdade que... Entendendo que o cliente estava passando por uma situação, eu, por perfil, sou uma pessoa de resolução. Foco eu sou na vida, como um todo. Vamos focar na solução. Como que a gente pode resolver essa situação? É nisso que é importante também ter um certo time para nem
sair demais, para a proatividade não ser exagerada e não parecer que o mestre de cerimônias, que a apresentadora quer o protagonismo, mas entender como que a gente pode jogar com o time. E aí, naquele caso, eu criei uma liberdade, porque isso já foi no segundo evento dentro de um, né? Então, a gente já tinha passado 2 dias do primeiro evento, eu já tinha entendido como que o pessoal estava funcionando, né? O nível de responsabilidade já estava tudo, mais né? íntima com tudo, porque nesse caso especificamente, acho que é importante colocar isso para quem nos assiste, esse evento, a parte do cerimonial, da execução ali cênica, quem estava responsável eram os funcionários da própria instituição, porque é uma cultura deles e tá tudo certo, é uma cultura deles, assim, a gente quer colocar a mão na massa e ver o que é nosso acontecendo. Por mim, Luana, acho importante sempre ter uma empresa ou profissionais que vão estudar aquela cena e vão falar, olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Um diretor artístico, enfim, que vai fazer isso exatamente para minimizar o máximo situações como essa. Mas é da cultura da empresa e tá tudo certo. Como eu já abracei vários chabus de outros eventos, de outras situações, eu aprendi a ter essa tarimba e eu já tenho isso por característica. Vamos resolver? Vamos resolver junto? Porque se o palco, eu estou como a mestra do palco, em tese, com todas as ressalvas possíveis e todo o respeito a todos os envolvidos no evento, o palco é teu. O palco é meu. Com todo respeito, o palco era teu. O palco é meu. Tá certo, Lu. Porque qualquer outra coisa que acontece lá, por exemplo, se eu não entro em cena e aquilo não fazia parte da cena, porque às vezes o silêncio pode fazer parte da cena, porque a gente hoje em dia não está mais acostumado a 2 minutos de silêncio. Sim. A hora que faz 2 minutos, parece que, meu Deus, foi uma eternidade, 10, é isso. Uma eternidade de silêncio. Às vezes é proposital. Naquele caso, não era. Então, vendo que aquilo não era proposital e que não estava tendo uma forma de resolver, eu falei, gente, isso e aquilo outro. Não estava conseguindo falar com a House. Aí eu só falei para as meninas do receptivo. Falei, gente, pede para ligar meu microfone. Pede para ligar meu microfone. Então, eu falei, o público tem que entender que, apesar de ter acontecido qualquer coisinha mínima, foi o mínimo. Foi o mínimo. Então, para aquelas pessoas, aquele incômodo de ficar um silêncio muito grande, ele foi substituído por algo que já está dentro do evento. Então, eu senti essa necessidade, mas eu coordenei isso, né, com as pessoas envolvidas lá, exatamente para não também soar que eu tô puxando protagonismo para mim. Que naquele caso, o show não é meu. O show no sentido, né? E o cliente entendeu isso. Ele não pensou nesse protagonismo seu. Ele entendeu que você foi ali um braço para contribuir e melhorar aquela situação. Exato, né? Mas é porque eu também tinha conversado isso antes. Com poucas pessoas, não consegui falar com todas as envolvidas. Mas eu falei, olha, eu vou fazer tal coisa, beleza? Posso fazer? Não, vai lá. Exatamente para que o bastidor de quem está preparando a atração artística, naquele caso, o artístico teve uma questão com o som e tal, não estava conseguindo entrar, para que aquilo não soasse como o nosso evento inteiro foi mal feito, porque essa que é a sensação, às vezes, nossa, isso e aquilo, aí aquele som começa a criar ali problema em tudo. Então, em prol ao todo, eu tomei uma atitude, perguntei antes, não foi só algo, eu vou subir, só subo, né, para que as coisas funcionassem. E deu super certo, tanto que me chamaram para outro evento. Nesse último evento também tem uma coisinha aqui, outra ali, mas também vamos Esse nós ficamos pouco, né? Esse a gente assistiu pouco. Ô Lu, e trazendo um pouco aqui para quem está ouvindo, né? Claro, é fazendo que se aprende, que se melhora e que vai performando cada vez mais. A gente sabe, isso daqui mesmo é um exercício para nós, né? Nós não somos apresentadores, né, Bu? E no fim nós começamos a fazer mas mandam isso. bem pra caramba, hein? Também estamos aqui, já fazemos.
desde 2020, estamos aqui já tentando falar com o público, mostrar o lado de cá. Quando você, por exemplo, é contratada, você já falou que tem essa diferença do cerimonialista do MC, do mestre de cerimônia. Quando você é contratada, vem essa especificidade, a pessoa quer uma coisa ou outra, ou você tem que primeiro explicar o que é uma coisa ou outra para ele tentar entender o que ele precisa? Geralmente vem o brief como mestre de cerimônias, eventualmente tem vindo ainda como cerimonialista, mas eu, de acordo com o estilo do evento, por exemplo, convenção de vendas de praticamente que é naquela algo mais enérgico, dinâmico, né? Dinâmico, não é muito rápido, premiação. Dificilmente vai ser um MC clássico. Vai precisar ser uma apresentadora, exatamente, para poder pegar aquela energia, se apoderar daquela energia e vestir a camisa da empresa mesmo, exatamente para engajar aquelas pessoas que muitas vezes já chega com vuvuzela, tambor. Tem convenção de vendas, gente, é sério, é um carnaval. Porque força de vendas é aquela... A gente faz uma que sobem 80 pessoas no palco. O projeto começa pelo palco. Que ele tem que ser seguro, que ele tem que aguentar. Porque o povo pula, né? Então, existe essa distinção já pelo próprio briefing, o cliente já... Eu acho que então você está falando que é pela tipologia do evento, da tipologia do evento, mas também depois que, beleza, fechamos. Suponhamos, fechamos. Eu não tenho uma diferença de cachê, um cachê para mestre de cerimônias e um cachê para apresentador de eventos. Mas tem um cachê que, é uma convenção de vendas, que vem como mestre de cerimônias o briefing. Mas é uma convenção de vendas para 1.500 pessoas, vai ter transmissão ao vivo, que o trabalho vai ser muito maior, aí tem diferença de cachê, porque a entrega vai precisar um pouco de mais, de muito mais energia da minha parte para interagir com aquele público que está lá, para interagir com o público que tá cá, para interagir com os bastidores, para interagir com tudo que tá acontecendo naquele palco, com os diretores, o CEO, lá. Então, são várias dinâmicas necessárias Existe, ali. Então, uma diferença de cachê, de pagamento, quando você tem essa maior performance, quando precisa performar mais, né? Exato. Eu trabalho dessa forma, mas como, que até você falou, pegando esse gancho da profissionalização, mestre de cerimônias não é uma profissão regulamentada, é uma ocupação, tal qual cerimonialista, que não tem ainda o seu KNAI próprio. A gente fica sob o guarda-chuva de produtor de eventos, né? E não só por não ter um KNAI, mas não existe, até o momento, organizações regulamentadas que chancelem a atividade do mestre de cerimônias, do apresentador de eventos. Isso é uma coisa que é muito, muito necessária. Existem alguns movimentos acontecendo nesse sentido para que exista essa valorização, porque até não existir, não ser criado algo mais regular, cada um cobra o que quer. Não existe uma base, tem ali uma média. Não existe uma entidade de classe de vocês também? Uma entidade, uma associação dos cerimonialistas ou dos MCs? Também isso não existe, né? É uma novidade. A gente também, eu também não sabia. Todos os projetos existem, né? Porque... a função, né? Ainda não existe. Existem, né, movimentos como o Novo Cerimonial, que é um movimento extremamente importante, criado pelo Anderson Mauri Silva, Luciano Toledo, que atualmente tem mais de 250 profissionais ali vinculados, né? Profissionais que, de forma voluntária, Criou-se uma comunidade e o Novo Cerimonial está buscando estabelecer uma associação, que inclusive o Anderson me convidou, já existe um conselho, estão em fase aí de regulamentar para ter um estatuto e por aí vai. Mas ainda não aconteceu. Existe o CNCP lá em Brasília, enfim, são movimentos, mas nada assim que de fato é palpável. E por isso não acontecer, então, as diferenças de cachês, de forma de um enxergar, o outro enxergar. E você me perguntou, tem cursos? Existem cursos, existe o curso do Senac, existem alguns profissionais de comunicação, geralmente jornalistas, que já trabalham como mestres de cerimônias, e aí, por uma questão de mercado, passa, porque sempre tem alguém que pergunta, como que eu faço isso? E aí cria-se uma oficina, cria um curso. Atualmente nós temos, inclusive fica o meu convite para vocês conhecerem o Seja Mestre de Cerimônias.
que é uma plataforma, uma novidade no mercado, que é uma plataforma de qualificação para profissionais que já atuam como mestres de cerimônias, mas que querem fazer carreira, porque isso é algo que também sempre está associado ao nome mestre de cerimônias, algo a mais. É o jornalista que faz o trabalho de mestre de cerimônias. Uma atividade secundária, Uma atividade né, secundária, uma função mesmo. Você vai lá ser o mestre de cerimônias. E não, Nada contra, tá tudo certo. Mas, por que não ser um mestre de cerimônias de carreira? Eu sou mestre de cerimônias de carreira, mas para eu chegar até aqui, eu vim ali desbravando aquele, né? Quando eu cheguei era tudo mato. Mentira, não era não. Não era não. Tinha muita gente que já tinha desbravado lá antes, mas assim, o meu caminhar foi um caminhar médio solitário. Inclusive o Anderson é uma das pessoas que eu, sim, sou extremamente grata. Atualmente é um amigo, não só o meu mentor, professor e tal, mas é um amigo íntimo, uma pessoa que ajudou muita gente a se entender nesse lugar de mestre de cerimônias. Atualmente ele está mais voltado, o novo cerimonial está um pouco mais voltado ao trabalho de celebrantes sociais, que é uma outra função que cresceu muito. Existe desde que o mundo é mundo. Mestre de cerimônias existe desde que o mundo é mundo. É verdade. Como, por exemplo, sempre usam esse exemplo, o filme O Discurso do Rei, os oradores da Grécia Antiga. Sempre que tem alguém para fazer a ponte da comunicação com uma plateia ou com alguém, é esse orador que seria um mestre de cerimônias. Então, o padre na igreja, o pastor, enfim, as autoridades religiosas, sempre precisa de ter essa pessoa que faz a conexão com os outros. Ali. Os apresentadores de TV... Por que precisa ter um apresentador de TV? Para fazer a conexão das ideias da emissora com o público que está acompanhando. E é inevitável o protagonismo, né? Exato. Por isso que eu acho que esse cuidado que você fala, esse equilíbrio é uma linha muito tênue, porque os apresentadores que a gente conhece, eles levam o nome do programa, né? Exato. Eles estão ali, todos pelo menos que a gente sabe da história, quem é o protagonista de fato, né? Exato. Lu, como tá nosso horário aí? Nossa, nós estamos... nossa, ixi, não falei nem um terço. Ô Lu, uma curiosidade, você quando termina o dia, você também tá assim, sugada? Você fica totalmente sem energia? Assim, porque é muita entrega, né, Lu? É muita doação, né? E é muita percepção aguçada. Você tem que estar atenta a tudo, a todos, a tudo que tá acontecendo. Meu, deve ser... Nossa, é admirável. Eu não sei, a gente fica admirado, né, Bueno? Você não tem noção, né, Lu? Que a gente fica lá babando, porque a gente fica impressionado mesmo. Porque a gente aprendeu a dar valor também, né? E a gente fica suando junto do lado. A gente fica suando. Não deu certo. Não, porque legal. É emocionante, né? Parar e ficar prestando atenção Poxa, em tudo, né? Ali e na fala e, né? Como se coloca, a gente fica naquela tensão. Ai, deu certo. Não deu. Olha, foi pra lá, foi pra cá. A gente fica curtindo, né? Legal. Que é o jogar junto. Isso é legal. Da mesma forma, a recíproca é totalmente verdadeira com relação ao cenário, né? E até pedi uma ajuda para uma amiga minha, rapidinho, só pegando esse gancho. Sandra Flávia Nandaka, uma comunicadora incrível de Minas Gerais. Ela é uma personalidade lá em BH. Atualmente, ela ganhou um prêmio através da empresa, que ela é uma das gestoras dessa empresa, uma das fundadoras, que é a Niari. E eu peço sempre ajuda, porque a Sandrinha, ela tem várias ideias maravilhosas e ela criou lá em Minas Gerais, lá em BH, um coletivo chamado Apresenta o Seu Evento, que é um lugar, um espaço para conversar a respeito do mercado de eventos com comunicadores. Então, por isso que essas iniciativas, esses movimentos são muito importantes para a gente trocar essas ideias aqui, porque às vezes eu passo por uma situação que você passa, mas que a gente não tem essa percepção. Então, no caso da cenografia, é prestar atenção em todos os nuances para entender o que aquela história quer contar. Né? É isso, é arquitetar mesmo aquela cena, arquitetar a cena. Tudo aquilo que foi envolvido, que muitas vezes quem só vai a um evento não faz ideia do tempo que é o pré, a concepção, que vocês apresentam para o cliente. Aqui vocês ficam quebrando a cabeça, vocês viram noite e vai para a China buscar produto e vai não sei o quê. Então, de certa forma, o meu trabalho de mestre de cerimônias, apresentadora, acho que de talvez boa parte dos profissionais que trabalham com carreira dessa forma,
não é envolvido no pré todo, né? Não, na às vezes pré-concepção. chega muito no final, Já chega né? já chega no final. Mas se a gente tem uma proximidade, e isso que é a beleza de fazer com que todas as peças dessa incrível engrenagem se conversem, para entender por que a Leila e o Bueno criaram esse projeto junto com o cliente. O que foi pensado? Para que foi pensado? E aquilo ser trazido na comunicação para o público. Para a hora que o público entrar, isso foi a Sandrinha que me ajudou. Sandrinha, te amo demais. Ela me ajudou a raciocinar. Falei, exatamente. Muito bom, Sandrinha. Maravilhosa. Beijo, já tô fã incrível. Também. Por favor, quero, né? Enfim, fica o convite também Estamos conectados, a hora que quiser estamos juntos. Você vê que percepção é uma coisa só, é uma linha, é uma narrativa, né? Exato. Tudo faz parte para poder a gente realmente entregar aquilo que o cliente espera da gente, desde a parte projetual. E você vê, é arquitetura cenográfica, Sim. gente, não tem como, não tô puxando sardinha para nós, não, é porque gente. isso tudo é o que você falou, como você descreveu, isso tudo é muito bem azeitadinho, é projetado, é conversado. Quantas reuniões a gente fez? Quanto tempo? Se a gente for falar do de Brasília, então. Nossa. Quantos projetos. E vai, né, para poder entregar. De 2 anos para cá, quando a gente brinca que a gente tem que brincar de alguma coisa, né? Sim, lógico. Né? Tem que divertir também, né? Tem que se divertir. E a gente vai voltar a falar das obras e artes de novo. E a gente veio conversando com os clientes, obra de arte, né? Obra de arte. E daí eles começaram a solicitar, porque assim, é uma jornada maravilhosa essa toda que você acabou de descrever. Sim. Porque é uma jornada bonita, Sim. né? Desde quando começa até a hora que entrega, enfim, até a hora que finaliza tudo. E às vezes o convidado chega lá em 2 horas, 3 horas e acaba, né? Só vê, ele não tem... Não percebe não tudo percebe isso, né? tudo. Os clientes nossos pediram para fazer igual em museu, sabe? Ó, coloca um totem na frente, desde a ideia da concepção do conceito e por onde passou, as inspirações, tudo, o que gerou, fazendo storytelling ali. Sim. E a gente ficou, nossa, mas olha, depois de 30 anos que a gente teve uma sensibilidade percepção, desse cliente, de falar, não adianta, o público precisa saber de tudo isso que vocês estão me apresentando, como né? se você ali na frente ajudar para a pessoa também poder participar daquilo, né? Sentir um pouco. E você acredita que isso foi contaminando todos os clientes e foi indo, e agora praticamente uma boa parte todos, dos nossos clientes pedem a gente isso. coloca, eles têm orgulho de falar, né? Porque ali mostra o que foi, o tempo que foi pensado para eles ali, que são meses, né? Sim. A gente já chegou em intervenções espaciais, Lu, que o público não distinguia se aquilo já existia no local ou se era uma intervenção. E um cliente teve essa percepção, um cliente que foi muito querido nosso também. A gente fez uma transformação tão grande num ginásio, e era um ginásio mesmo, num hotel lá em Manaus. A gente teve que fazer tanta intervenção, melhorar tanto aquilo. A gente mudou tanto que ele falou assim: não, o público vai entrar aqui, eles não vão perceber, eles vão achar que isso estava pronto, vamos fazer um vídeo. Ele fez um vídeo mostrando toda a trajetória da montagem. Foi uma coisa muito rápida, feita, mas foi fazendo captações. Falou: antes de começar esse evento, nós vamos mostrar o que a gente preparou para vocês, e mostrou isso através de um vídeo. Foi muito interessante também isso na época, né? Isso. Lu, precisamos partir pro final, porque a gente tem mais convidados, a gente vai continuar aqui, tudo maravilhoso. Lu, mas agora olhe para aquela câmera, que é a sua câmera. Deixa um recado, porque a gente entende que a gente pode estar aqui aguçando alguém para seguir uma carreira como a sua. Você pode estar inspirando muitas pessoas nesse momento. E aí, quando a gente fala, poxa, hoje eu sou uma referência, que recado você daria, talvez, para uma pessoa? Uau! Meu Tempo Deus. para pensar. Quem sabe faz ao vivo, meu. Deixaria o recado de, primeiro, busque entender quem é você nesse palco. Qual é o palco que você quer ocupar? Podem ser vários palcos. É um evento cultural, gosto de eventos sociais, enfim. Ou se você já ocupa vários palcos, você se identifica com todos ou a maioria que você está? E aí, se você se identifica com um ou com vários, busque destrinchá-lo da melhor forma, mas se sentir
parte daquilo tudo. Como, né, o Bueno e a Leila bem colocaram, situações que eu já passei na minha vida, tudo isso é porque eu passei por inúmeros palcos, eu só fui, eu não tive um planejamento para chegar. Mas, se você já tem alguém, tipo, como eu e outros profissionais que já trilharam esse caminho, já se lascaram bastante e agora estão dispostos a abrir esse espaço no sentido de trocar, então pega essas dicas e se vê nesse lugar buscando qualificação. Falei aqui do Seja Mestre de Cerimônias, que é de uma grande amiga que está criando essa plataforma para qualificar mais ainda quem já está no caminho, quem quer entrar. Sejamestredecerimônias.com.br, ela vai lançar agora dia 11 de novembro de 2025. Se você pegar esse vídeo depois, entra lá no site. A gente deixa aqui embaixo também, né? Nos nossos... Boa. Mas busque a qualificação, mas não só a qualificação do hard skill, a qualificação técnica. Busque se olhar naquele palco, ver se você realmente se identifica e entrar de cabeça. Com autoconhecimento, buscando as qualificações de oratória, teatro, tudo que é importante para você performar um comunicador melhor e principalmente fazendo conexões incríveis com todas as pessoas ou com o máximo de pessoas envolvidas nessa grande engrenagem que é o evento. Eu falo que também o evento é um bichinho, que quem é picado pelo bichinho do evento não sai mais, ou tem muita dificuldade se quiser sair, porque é algo que é incrível. Entregar cada experiência de uma forma distinta, diferente e nutritiva demais. Eu sou apaixonado pela área de eventos e eu só falo, busque qualificação, Arksy tá aí, e entre outros profissionais que estão buscando valorizar mais e mais e mais o nosso setor. Muito bom, maravilhoso. Obrigada. Lu, muito obrigada. Obrigada, seus lindos. Muito obrigada pela oportunidade de te ouvir, de aprender com você, de se inspirar na sua história. Foi maravilhoso, viu? Muito bom. As portas estão abertas sempre para você. Sempre. Ai, seus lindos, obrigada. Nosso dia. Obrigada a todo mundo da Bueno, Pipo, Mari, todo mundo que está envolvido aqui. Um beijo imenso, viu? E para você que está aqui com a gente, é sobre isso, é sobre compartilhar, é sobre generosidade, é sobre aprender com a história, se inspirar. E é isso que a Arksy está se propondo a fazer, a nossa comunidade, a nossa plataforma. A Arksy Educação e Arquitetura Cenográfica é muito mais sobre pessoas, experiências, sentimentos, sensações, é sobre tudo isso, sobre troca, aprendizado, enfim. Siga a gente, se inscreva aqui no nosso canal, visite a nossa plataforma, a gente deixa sempre o link aqui embaixo. E Arksy você também. Boa. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, gente!